Eu sou Murilo Benites e você está ouvindo Back to the Track, um programa de entrevistas que busca mergulhar no processo criativo das suas músicas favoritas. Aí eu lembrei de um riff que o Matheus já tinha, e aí a gente começou a tocar juntos assim, e meio que a música veio de um improviso, assim, veio meio que quase de uma voz. Bem-vindo a mais um episódio do Back to the Track. Aqui, a gente fala sobre os diferentes processos criativos e as histórias que levam ao resultado final de uma canção. Nesse episódio, a minha convidada foi Ju Strazacapa, da Francisco Alombre. A gente falou sobre a faixa Triste Louco ao Mar, do Soltas Bruxa, álbum lançado em 2016. Eu conversei com a Ju sobre a experiência pessoal que a levou a escrever a letra da música, o processo de produção e gravação e a mensagem que a faixa carrega. Ju, antes de tudo, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Salve, salve! Eu sou Ju Strazacapa, da Francisco Alombre e do meu próprio projeto também. A impressão que eu tenho é que o Francisco tem personalidades muito criativas, assim, cada um de vocês. Então, eu imagino que as composições, elas venham de diversos lugares e tal, mas conta pra gente um pouco sobre como começam as composições da Francisco Alombre e também depois como que começou especificamente Triste Louco ao Mar. Bom, as composições da Francisco, elas surgem de maneiras muito variadas, assim, porque justamente como você disse, a gente é um coletivo muito diverso, né? E se para cada um desses indivíduos tem várias maneiras de se compor, de se começar uma canção, multiplica isso por 5, né? Por 4 agora. Então, são muitas possibilidades. Tem música que vem primeiro a letra, tem música que vem primeiro, sei lá, uma levada no violão, ou tem música que primeiro vem o beat. Realmente varia muito. Tem música que vem da junção de uma ideia do Matheus com uma ideia minha, e de repente elas viram uma coisa só. Então tem muitos caminhos, infinitos caminhos criativos para se começar alguma coisa, né? E na música também é assim. Mas a Triste Louco ao Mar, ela veio... Eu sinto que ela veio vindo ela veio se construindo, sendo digerida dentro de mim, assim, durante muitos anos da minha vida, sabe? E aí, num devido momento, através da letra primeiro, assim, ela se consolidou, ela meio, tipo, saiu essa reflexão, assim, que, pra mim, foi o seguinte, o momento em que eu comecei a escrever o que viria a ser a Triste Louco ao Mar. Eu estava sentada na casa dos meus pais em Sorocaba, que é uma casa que me traz muitas memórias, assim, e a minha mãe já havia falecido há alguns anos. Ela faleceu em 2011 e a gente estava fazendo esse disco e a Triste Louco ao Mar em mais ou menos 2015, 2014, assim. Então eu estava sentada lá na sala, lendo uma matéria do jornal que meu pai assina, que falava sobre a tendência das pessoas de cada vez mais morarem sós, viverem sós independentemente de vínculos afetivos, de relacionamentos, enfim, e como os não adjetivos, né, triste, louca e má, em inglês até tem um livro chamado Sad, Mad or Bad, eram constantemente direcionados a mulheres que tomavam essas decisões de viverem sós, como se elas estarem sós fosse uma consequência de elas serem tristes, loucas ou más, e por isso elas não eram desejadas, elas eram tipo rejeitadas pelos homens, como se a existência delas dependesse de algum outro ser, muitas vezes masculino, né, para ser levado em consideração. Então, para mim veio principalmente tipo de ler esse texto assim e de reparar em tudo que eu observei das vivências, das relações dentro da minha família, no meu entorno, assim,
das coisas que eu não gostaria de reproduzir, assim. Eu não gostaria que a minha existência viesse a partir de alguém, viesse a partir de um homem, ou a partir de uma casa, ou de cumprir um papel. Eu nunca me senti dentro disso, assim, dentro desse espectro construído socialmente do feminino, do papel social que a gente é induzida a performar, né? E aí eu sinto que nesse momento eu comecei a escrever esse insight, assim. E aí, pensando um pouquinho depois, assim, eu saquei que é como se a primeira parte da música eu cantasse para minha mãe, né, que ela não conseguiu descontinuar essa receita. No fim da vida dela, ela estava claramente insatisfeita, assim, sentindo que vários sonhos ela não tinha realizado, porque ela fez uma escolha, de fato, né, de cuidar de uma casa, cuidar de uma família, construir uma família, e dentro desse contexto que ela estava vivenciando, parecia não haver outra possibilidade, né, de ela caminhar com as duas coisas juntas, talvez, de tanto nutrir os próprios sonhos, quanto e ao mesmo tempo ter a família, né. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Então, tipo, a primeira parte eu canto pra minha mãe, a segunda eu canto pra mim mesma, como, tipo, tá, eu tenho a oportunidade e eu faço essa escolha de descontinuar isso, assim. E aí eu escrevi esse texto. Naquele momento, a Francisco ainda estava tomando uma forma um pouco mais coletiva, assim, porque o projeto começou só com o Mateu e o Seb, né, que são irmãos. E aí eu sinto que leva um tempo, né, para um coletivo se consolidar. Então, levou um tempo pra gente de fato se sentir no mesmo patamar, todo mundo da banda, assim. E aí eu tinha algumas inseguranças ainda de composição, do que eu trago, será que vai ser válido, será que vai ser, sabe? Isso é uma coisa que acompanha muitas vezes as mulheres criadoras, assim, pelo constante descrédito historicamente, né? Tipo, a gente não é estimulada a acreditar nas nossas próprias ideias. Então, eu mostrei esse texto para umas amigas que na época eram companheiras do Mateu e do Seb, assim, e elas super me estimularam a mostrar, a falar, não, Ju, vai lá, tipo, tá muito massa, isso pode vir a ser uma música incrível, não sei o que, tá muito foda, Ju, vai lá e tal. E aí, demorou, eu mostrei, assim, sem nenhuma pretensão. Aí eu lembrei de um riff que o Mateu já tinha. E aí a gente começou a tocar juntos, assim, e meio que a música veio de um improviso, assim, veio meio que quase de uma vez. A gente deu uma mexida aqui e ali, pensou num refrão que era um pouquinho mais curto do que eu tinha previamente escrito, assim. A gente foi construindo esse arranjo juntos, né? Mas a música na bafo meu mesmo, sabe? E eu sinto que as músicas, sei lá, todo projeto que a gente nutre, eles nascem na hora que tem que vir para te trazer um ensinamento, para a pessoa própria que tá trazendo isso à tona, sabe? Então foi muito forte o nascimento da Triste no Comar para mim. Ela me ensina muita coisa até hoje. E me conta um pouco mais sobre como foi quando você levou para eles essa letra. Você contextualizou ou foi uma coisa meio tipo, toca aí aquele riff, vamos fazer um negócio aqui que eu trouxe e tal? Como é que foi esse momento? Faz bastante tempo, né? O que eu tenho na minha memória é que eu contextualizei, sim. Eu falei, né, o que eu estava sentindo e o que eu tinha lido, da onde vinha esses termos, assim, eu dei uma contextualizada. A princípio teve algumas coisas, assim, que eu tive que bater o pé, especialmente de falar um homem não me define, né, que é uma coisa que era a minha opinião frente a outros 4 homens. Então, é difícil da pessoa que não tá nesse lugar, né, entender.
que às vezes uma coisa que pode soar agressiva para quem tá do outro lado, ser necessária de ser dita, né? Que, na verdade, eu nem acho agressiva essa frase. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Mas eu senti que foi isso, assim, foi um processo de retomada de autonomia para mim, assim. Foi muito interessante. E eu lembro do Seb ter tido um palpite, assim, eu sinto, depois que a gente foi criando a música, ela foi, né, tipo, tomando forma, assim, o Seb teve um palpite, assim, eu acho que essa música ela tem potencial para crescer bastante. A música, ela vai crescendo, né, começa com violão, entra a voz, ela vai adicionando elementos ali até chegar ao clímax dela, e no processo de composição, ela já foi vindo dessa forma mesmo, que depois entra, né, umas guitarras com delay e tudo mais. Esse processo de produção realmente da música, como é que foi? Isso é uma coisa que foi muito interessante. No Solta as Bruxas, até o Solta as Bruxas, a gente desenvolvia as músicas de certa maneira antes de ir para o estúdio. Hoje em dia a gente faz diferente. Então, no Solta as Bruxas, a gente criou muita coisa do arranjo, a gente realmente entendeu a estrutura das músicas em estúdio. Então, no estúdio Navegantes, né, com a coprodução do Zé Nigro, a gente foi desbravando coisas, assim, tipo, foi sentindo que aqui tinha que ter uma guitarra com determinado delay, aí vai, experimenta esse delay, aquele delay de fita, não sei o que lá. E nessa música eu tive a oportunidade de também experimentar muitas percussividades que eu não tinha tido oportunidade antes, assim, porque eu comecei a tocar percussão pela necessidade de ter um acompanhamento percussivo nas turnês que a gente fazia desde o começo, que sempre foram muito roots, assim, então muitas vezes era tudo acústico, e pela necessidade eu fui aprendendo. Mas depois eu tomei gosto. E aí, nessa gravação dessa música especificamente, teve muita coisa que eu gravei que foi muito interessante, assim. Peguei uma alfaia que tava com a pele de trás super solta. E aí eu fui, tipo, passando uma baqueta de feltro na pele, assim. E aí a gente gravou esse movimento cíclico, esse som, né, de atrito. Gravei várias percussões, assim, várias experimentações muito sutis que vão compondo toda essa ambiência. Eu gosto bastante da textura da Tristilo Comar. Eu acho que ela cresce na medida certa e depois ela retorna ao ponto inicial, né? Como se fosse um ciclo mesmo, né? Quando a gente tá compondo, às vezes a gente até já consegue reparar, mas hoje você ouvindo a música, assim, você consegue perceber as influências que você teve ali, tanto líricas quanto de melodia e tudo mais? Ou ainda é um pouco autoral demais, assim, que você não consiga identificar uma coisa nesse sentido de influência? Essa música em específico eu não consigo ouvir nenhuma referência na cabeça. Eu acho que ela tem uma assinatura autoral bem forte, assim. Não tô querendo me colocar ou nos colocar num lugar de tipo, a gente cria tudo original, do nada. Não é isso. Mas eu não consigo pensar numa referência clara que venha na minha cabeça, assim. Até porque eu acho que, como você comentou no Solta as Bruxas, talvez vocês tenham encontrado uma identidade maior enquanto banda mesmo, enquanto coletivo e tal, né? Talvez passe um pouco por isso, você acha? Eu acho que sim. A gente estava digerindo muita coisa nesse disco. Então, várias das nossas facetas, assim, a gente acabou explorando um pouquinho dessa, um pouquinho daquela. Então, é um disco bem múltiplo, né? E essa levada, essa pegada da canção, de fato, né? Só praticamente o violão e a voz são a base, né? Tem algumas percussões acompanhando, tem a guitarra com delay, com solo incrível, assim, mas o que sustenta a música mesmo é o violão e a voz. E isso é uma parada que vem desde o começo da banda, essa parada meio cantautora, meio cancioneira, assim. Eu acho que talvez a referência que seja um pouco mais clara seja isso, assim. Tipo, muito do que a gente absorveu pelas nossas viagens tem essa veia
da música independente, assim, da pessoa que se acompanha sozinha, então o violão e a voz, e a pessoa faz, sei lá, traz esse lugar de autoria e de execução solo, assim, né? Tem um nome mesmo, cantautor, né? Eu acho que traz mais isso, assim. É o que eu consigo ver. E eu queria destacar, a letra toda é incrível e tal, mas eu queria destacar uma parte específica da letra, que ela parece muito representativa e passa um pouco pelo que você já comentou ali quando você estava compondo, que é aquela parte de prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Fala um pouquinho sobre essa parte especificamente da letra. Bom, é exatamente sobre o que eu estava falando, assim, é esse mapa social, esse mapa heteronormativo, binário, né, de que a mulher deve cumprir a fêmea, né, a fêmea tem que cumprir esses papéis e desenvolver isso e isso para ser considerada uma mulher, ela tem que carregar, são muitos tens que não se pode. Então, queimar o mapa seria isso, seria o mapa do que foi entregado para você como o caminho que você deva seguir socialmente, né? E muita gente compra isso e nem para pensar que poderia ser diferente, sabe? Não para pensar no que ela gostaria realmente de ser, do que ela gostaria realmente de fazer, ou de quem, sei lá, eu acho que tudo é muito implantado na nossa cabeça, tipo, o que a gente gosta de vestir. Como se fosse um script, né? Exatamente, é tipo... Como se fosse um script que te entregassem e você tem que seguir a sua vida toda daquele script. Exatamente, né? É isso, é esse mapa, é esse script, assim. Então, queimar o mapa, traçar de novo a estrada, é isso, né? Tipo, eu vou desenhando o meu caminho enquanto eu caminho, sabe? Ver cores nas cinzas, de tipo, essa fita de encerrar um ciclo mesmo, sabe? Eu acho que a gente é muito maniqueísta, né? Entende que a vida e a morte, elas são separadas, e o bem e o mal são separados, mas eu acho que se a gente tem uma visão um pouco mais complexa e entende os processos de vida, morte, vida, como, tipo, parte integral da nossa vida, assim, tipo, sei lá. Para eu começar a ser uma pessoa diferente, para eu começar um ciclo novo na minha vida, eu preciso que que ocorra a morte do anterior. Então, esse Cores nas Cinzas é exatamente isso, é matar esse lugar, possibilitar que esse papel que você estava cumprindo, essa persona que você estava cumprindo morra, para que venha uma coisa nova e a vida reinventar. E Triste Locomar teve muitas versões, né, diferentes, de diversas intérpretes, e até recentemente a música rolou no The Voice, você até se pronunciou sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre o que você falou quando rolou esse episódio do The Voice. Então, mano, é que é isso, tipo, eu vejo que a sociedade, assim, em geral, não está acostumada, e muito pelo contrário, né, e poda muito isso, assim, não está acostumada a credibilizar as mulheres em nenhum campo. E por mais que eu me veja como uma pessoa não binária, eu acho necessário que tenha esse qual que é essa palavra? Não é exatamente revanche social, mas que tenha um deslocamento de foco, entendeu? Sobre as mulheres, sim, sobre as pessoas LGBTQIAP+, sobre as pessoas pretas, sobre as pessoas indígenas. Eu acho que para poder equalizar, a gente precisa, sim, dar mais valor e ficar muito atenta a todos esses lados que foram descredibilizados, que foram apagados, invisibilizados ao longo da história. Então, tipo, a gente vê claramente na história da música brasileira que muitas mulheres demoraram muito tempo para conseguir ter a sua autoria reconhecida, ou tiveram que assinar como homens num determinado momento, não só na música, né? Tiveram que assinar como homem, outra pessoa era reconhecida, tipo, reconhecia a autoria em vez delas, ou a mulher ficava mais conhecida como intérprete do que pelas próprias composições, assim, o lugar de autoria não foi muito atribuído a elas, e eu acho que é muito importante que a gente olhe para isso com atenção e entenda que
o poeta não é uma coisa que cabe mais ser dita, sabe? A pessoa que tá ali trazendo, lógico que, tipo, eu não tô criticando pessoas que são apenas intérpretes, porque não é apenas isso, a pessoa realmente transforma numa obra própria, né? Olha a grande quantidade de intérpretes incríveis que a gente tem na nossa história, né? Sim. Mas eu acho que é muito importante a gente ter cuidado, porque justamente as pessoas que estão se colocando, trazendo alguma bandeira, trazendo algum lugar de fala necessário, assim, de ser olhado com cautela, né? A pessoa não está meramente ali se colocando, né? Tem essa possibilidade da pessoa ter escrito essa música. Então, se está falando que tipo de ser está sendo colocado ali em pauta? É uma mulher, né? Tipo, é um eu lírico feminino, é uma mulher, tá falando de feminismo, tá falando de lugar de fala. Então, eu acho que não cabe sempre atribuir ao poeta. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com a língua, sabe? A língua portuguesa é muito sexista, é muito reducionista sempre ao masculino. E realmente, tipo, o que eu falei naquele vídeo não foi direcionado ao Carlinhos, porque não é uma coisa pessoal, não é ele que tá errado só. Uhum. É todo o sistema, é toda a língua, tipo, é também a nossa constante resistência à mudança, né? Eu vejo muita gente ofendendo bastante, criticando bastante propostas de mudança na nossa língua, na nossa maneira de falar, para utilizar, por exemplo, para entender e utilizar a linguagem neutra, como se isso fosse uma ofensa, mas é só porque não quer sair do lugar cômodo, né? A gente não quer modificar, e dá trabalho. Então, foi mais um questionamento, assim, uma coisa para se olhar com atenção, porque tem muita mulher compositora absurdamente foda por aí, e muitas vezes elas elas têm esse lugar invisibilizado ainda. É como se elas fossem vistas como apenas a cantora, né? Eu queria falar um pouco também sobre o clipe dessa música, porque eu acho que ele é lindo, né? Além de ser lindo, ele é super representativo também para o que a música tenta passar. Ele foi gravado em Cuba, é isso? E me conta um pouco sobre como surgiu a ideia do clipe, como é que foi o processo de gravação. Então, mano, o clipe dessa música é muito interessante, porque a gente tava planejando, né, de ir para Cuba, porque a gente recebeu um convite de participar de um festival lá e tal, e aí a gente tava querendo documentar essa viagem. Então, muitas coisas de audiovisual vieram antes da ideia de Tristilocomar. Tipo, a ideia do clipe de Tristilocomar foi meio secundária. Foi tipo, a gente pensou em fazer o documentário, pensou em fazer o clipe de Primavera, que é bem legal também. E aí, uma ideia que ficou um pouco mais secundária, assim, foi a ideia desse clipe. Que foi basicamente o seguinte, tipo, o Renan Lázari, que é um dos caras que estavam com a gente na equipe de audiovisual, que foi documentar essa viagem, ele ouviu essa música, aí mostrou para a companheira dele, e aí ela falou de um grupo de dança, um coletivo de dança cubano, que é o Dança Voluminosa, e ela falou, nossa, mano, essas mulheres aí, tipo, elas são muito fodas, eu acho que super daria pano pra manga, assim, juntar, sabe, fazer essa junção. E aí foi, tipo, acontecendo as coisas de uma maneira muito sincrônica, muito curiosa, assim, tipo, fluida, assim. As coisas foram acontecendo. Em Cuba, naquela época, a internet era muito mais difícil, muito menos acessível, então as pessoas levavam muito mais tempo para responder. Então o contato foi, tipo, meio incerto no começo, assim, tipo, o Renan conseguiu entrar em contato com esse coletivo de mulheres gordas, pretas, em situação social não tão favorável, assim, economicamente, tipo, mulheres batalhadoras, assim, na sua vida, muito fodas, de idades um pouco mais avançadas também. Então elas completamente rompem com esse padrão que a gente espera de uma bailarina, né? E elas fazem balé. Elas têm um coletivo de balé. Então a gente foi entrando em contato com essas mulheres, assim,
E elas foram desenvolvendo uma coreografia, uma vivência com o coreógrafo dela, que também é uma bicha maravilhosa. E a gente foi se encontrar com elas e trocou ideias sobre a letra. E eu traduzi a letra para elas e perguntei como é que era na vida delas, né? Essa questão com a família, com o marido, com o filho, com o caso, se elas eram casadas. Todas elas são muito fodas, assim, muito autônomas, muito independentes, mesmo com o marido, uma coisa tipo... Ele lava a minha louça também, ele cuida disso, cuida daquilo, tipo, super... Foi uma conversa muito legal. E aí eu fui visitar essa casa, né? Essa casa da locação, que ela nunca tinha sido usada inteira. Nunca tinha sido mostrada inteira. Ela só foi, tipo... A Rihanna já fez sessão de fotos lá, um monte de gente já usou, mas, tipo, partes específicas da casa. Ninguém nunca tinha usado ela inteira. E ela é uma casa perfeita. Ela estava praticamente pronta, assim, praticamente não teve que mudar nada, nem da mobília, nem de nada. Ela é assim, maravilhosa. O patriarcado decadente e belo, né? Tipo, belo na mobília, assim, nas aparências. Então foi muito interessante que, tipo, as coisas foram se casando, foi dando tudo certo, assim. E aí, quando eu fui com os meninos da equipe do audiovisual fazer a visita da locação, eu fiz as marcações nos lugares, assim. Então, tem um vídeo de eu, tipo, fazendo todo o caminho que as mulheres fizeram depois, dançando. E depois, quando elas filmaram, né, quando a galera foi lá pra filmar, a gente já tinha ido embora de Cuba. Então, a gente não sabia exatamente o que ia rolar. E foi muito surpreendente. Um tempo depois que os meninos voltaram, a gente assistiu e, caralho, buceta, que incrível. Nem sei se eu podia ter falado isso. Pode, tá tudo certo. Foi muito lindo, muito emocionante. Foi tipo, só podia ser isso, sabe? Imagina a sensação de você nem saber como é que vai ser realmente o clipe, porque você já não tá lá presente e você vê pela primeira vez, deve ter sido muito foda. Foi absurdo, mano. Esse clipe é muito bonito. Ju, eu queria saber, assim, enquanto música mesmo, qual aspecto você mais gosta nela? Eu acho que eu gosto muito de música que é como se fosse uma conversa. Então, eu falo para outra pessoa, né? Eu falo para esse interlocutor, para essa interlocutora, mas não só para ela, para fora. Porque eu entendo que para a gente entregar uma mensagem, a gente tem que primeiro ouvir ela e tentar trabalhar ela também, né? Especialmente se é uma mensagem de transformação, que é o que eu busco trazer com muitas músicas também. Então, o que eu gosto dela é justamente isso, assim, que eu canto para fora, né? Eu falo para você, um homem não te define e tal. E depois eu canto para mim. Tipo, eu também faço parte disso. Eu preciso também ouvir essa mensagem, né? Eu preciso me relembrar disso. Não é como se eu me colocasse isenta dessa transformação, acima dessa necessidade, sabe? De olhar para si, de questionar como que eu tô caminhando, se é de maneira consciente, se é de maneira fazendo escolhas conscientes ou se eu só tô automaticamente seguindo aquele roteiro, né? Então, acho que eu gosto muito disso, assim, de ela ser uma conversa. E eu gosto muito dessa coisa cíclica também, de ela começar num ponto e de maneira um pouco diferente, mas retornar praticamente para o mesmo ponto. Acho isso bem interessante. Eu gosto muito dela, porque ela é simples, né? Canção, você vê, tipo, o valor da canção quando ela se sustenta sem nada, praticamente. Tem pouquíssimos elementos nessa música, né? Ela não precisa de um carro alegórico atrás, assim, para se sustentar. Eu acho isso interessante. Bom, pra gente encerrar, então, quando você ouve essa música, quando você canta ela nos shows, quando você pensa nela, para que lugar da sua mente que ela te transporta? Ela não me transporta para minha mente, não. Ela me transporta para o meu coração mesmo, assim. Eu sinto ela quando eu tô cantando. Eu sinto a minha própria autonomia, ou se eu tô em algum momento um pouco mais frágil, assim, um pouco mais sensível,
eu olho para essa fragilidade e eu sinto ela nesse momento. Muita coisa vem à tona quando eu canto essa música. Então eu realmente sinto ela. Ou eu me questiono, será que eu ando sentindo isso? Será que eu ando sentindo que eu sou realmente meu próprio lar? Ou eu tô deixando toda essa materialidade, todas essas ilusões falarem mais alto do que meu próprio eu, né? Então, é como se eu visse esse filme e olhasse pra dentro mesmo, assim, ouvindo cada parte da música. Eu entro meio que num transe cantando, então é como se fosse um espelho devolvendo pra mim tudo que eu tô botando pra fora, assim. Interessante. Ouça agora Triste, Louca ou Má, de Francisca Elombre. Triste, louco ou má, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatou nós, vai viver só. Ela desatinou,